Ah, eu tinha gravado um vídeo sobre desvio lateral, mas ele ficou realmente muito complicado. Eu preferi gravar outro vídeo porque eu usei o método da bandeira, que é o que eles usam para calcular os desvios de vento nos Estados Unidos. Só que é um método que envolve muitos cálculos, tá? Que você tem que saber uma série de informações e fazer uma série de cálculos, e vai tornar muito difícil de explicar assim, sem usar a tela de computador, sem usar edições. E como eu tinha prometido para vocês no primeiro vídeo, eu não vou usar esse tipo de coisa, eu vou fazer a coisa simples. Até porque o primeiro objetivo desse canal é ajudar pessoas que tinham as mesmas dúvidas ou que tenham as mesmas dúvidas que eu tinha. Então, por isso eu opto de fazer dessa forma, até porque para depois eu não estar recebendo, né, enfim, nenhuma proposta ou coisa assim. Esse canal é feito primeiramente para mim, tá? Eu quero ajudar vocês, mas eu também quero me ajudar. Então, falando sobre desvio lateral, tá? O desvio que o vento ocasiona no chumbinho. Nós temos que começar sabendo que não é só a gravidade que empurra o chumbinho para baixo, tá? A resistência do ar, ela vai travar o chumbinho, qualquer chumbinho, tá? Enquanto maior o coeficiente balístico desse chumbinho, menos o vento menos a resistência do ar é capaz de travá-lo. Por isso a gente vai ter um vídeo só sobre chumbinhos, para a gente conhecer um pouco mais de cada um deles e qual o chumbinho mais indicado para o campo, tá? Como todos os vídeos que a gente está fazendo. Mas o que a gente, para deixar a coisa bem fácil, sabendo que a resistência do ar, ela para o seu chumbinho, sabendo que às vezes você vai atirar e tem vento no local, o que eu quero que você faça? Você avistou seu alvo, você já sabe para onde vai atirar. Eu quero que você imagine um grande relógio, tá? E nesse relógio você vai imaginar que você é o centro do relógio, ali onde ficam os ponteiros. E você tem 12 horas, 6 horas, 3 horas e 9 horas, tá? Supondo que seu alvo está sempre no 12, tá? E você está no meio, tá? Quando você for atirar, você observa da onde vem o vento baseado nessa ideia do relógio, tá? Por quê? Porque os ventos que têm influência direta no tiro são aqueles que vêm para desvio lateral, são aqueles que vêm de 3 horas, que ele vai empurrar o seu tiro para a esquerda, e são aqueles que vêm de 9 horas, porque ele vai empurrar o seu tiro para a direita. Se o vento vier de 10 e 11 horas, ele, além de empurrar o seu tiro, ele vai travá-lo, porque ele vai pegar na diagonal, o vento vai pegar na diagonal, então ele vai fazer isso aqui com o disparo. Vai barrar o disparo e empurrar. Se ele vier só de 9 horas, ele vai apenas empurrá-lo. Ao passo que, se o tiro vier de aqui 8 horas e 7 horas, ele vai empurrar e desviar. Ou seja, ele vai ter menos influência lateral no tiro. O tiro de 10 e 11, 8 e 7, o tiro de 1 e 2, o tiro de 4 e 5, eles vão ter influência lateral, mas eles vão sempre levar para a diagonal, eles não vão levar só para o lado. O tiro que leva só para o lado, ele vem de 9 e de 13, então você tem que se imaginar nessa posição para conseguir ver para onde vai o seu chumbinho, para onde ele vai ir mais, para onde vai ter maior desvio. Por exemplo, se o vento vier de 12 horas, ou seja, ele estiver vindo contra você, ele estiver por detrás do alvo contra você, ele vai barrar o seu chumbinho, vai fazer com que o chumbinho caia antes da hora. E se ele estiver vindo de 6 horas, ele vai empurrar o seu chumbinho para depois do alvo. E aí entra uma coisa que eu acho importante falar. Todo mundo tem que conhecer a sua arma e saber como ela desempenha com cada chumbinho que é utilizado. Porque se você não conhece a sua arma, você não tem como fazer estimativa nenhuma. Então, antes de você ir para o campo, você tem que fazer diversos disparos. E daí a importância do agrupamento, que muita gente desdenha do agrupamento e diz que o agrupamento não é importante.
Como é que eu vou saber o desvio que o meu tiro tem se eu nunca tiver feito um agrupamento no papel com ele? Se eu não tiver agrupado a 25, a 50 metros, para saber, ó, a 50 metros ele abre mais do que a 30 metros ele abre um pouco menos, entende? Por quê? Porque assim eu vou saber que, pô, se ele já abre normalmente sem vento a 50 metros, com vento ele vai espalhar ainda mais. E se o vento estiver vindo de 9 horas, ele vai espalhar mais para a direita. Se o vento estiver vindo de 8 horas, se o vento estiver vindo de 7 horas, ele vai mais para frente e mais para a direita. Ou seja, ele vai pegar depois do que ele deveria. Entendeu? Ele vai, ó, vindo de 7, 8, ele vai empurrar para frente e para a direita. Sendo que se estiver de 9, vai ser só para a direita. Então ele vai pegar, vai atingir a mesma distância, só que mais para o lado. 8 e 7, ele vai passar do alvo e vai mais para o lado. Ao passo que, se o tiro vier de 11 e 10, ele vai cair antes do alvo e mais para o lado. Entendeu? Mesma coisa para o outro lado do relógio. Se o tiro vier de 1 e de 2, ele vai cair antes e mais para o lado. Se tiver vindo de 5 e de 4, ele vai cair depois e mais para o lado. Tá? Então é bem assim, para que você tenha a noção disso, você tem que ter um aparelhinho chamado anemômetro, que é o aparelho que mede o vento para você saber a velocidade que o vento está. Nessa técnica da bandeira que eu expliquei no vídeo que eu optei por deletar, eu fazia um cálculo de como você estimar isso a partir de galhos de árvore, a partir de... como eles fazem, os atiradores fazem a partir de fitinhas presas, a partir de bandeiras, como elas tremulam, você vai ver a distância que ela dá do mastro e a partir daquilo você faz o cálculo para ter uma estimativa do vento, para a partir dessa estimativa do vento você fazer um cálculo da influência, aí vai ter uma constante de acordo com a metragem que você está atirando, e aí fica realmente complicado. Mas eu optei por pegar o livro aqui do Nelson, tá pessoal? Falando para vocês um pouco do Nelson. O Nelson é um cara que ele é um engenheiro. Ele é um cara que ele deu assistência e consultoria para a Gamo. Ele é um cara que ele é instrutor de tiro, tá? Pela USCCA dos Estados Unidos. Tá? Então ele não é qualquer pessoa. Ele não é alguém que acha que sabe. Ele é alguém que sabe. Tá? Ele é alguém que sabe. Eu me atrevo a dizer que ele é um dos maiores nomes de carabinas de ar no Brasil hoje, se não o maior. Este cara sabe, tá? Então, aqui está a foto dele. Esse é um livro muito importante para todo atirador, porque não adianta você só ver vídeo no YouTube, pessoal. Se você puder e tiver a oportunidade de comprar, aqui ele vai falar sobre várias coisas, sobre luneta, sobre tipo de tiro, sobre calibres, sobre o comportamento do projétil de acordo com a sua arma. E é por isso que eu disse, nós vamos fazer um vídeo só sobre chumbinhos, porque cada arma vai desempenhar melhor com chumbinho. Existem diversas classes de arma. Arma considerada de baixa potência, média potência, alta potência, Magnum, e hoje até alguns classificam como Super Magnum, que são essas armas mais fortes, que eu não vou entrar em detalhe de nome. Tá? Mas o Nelson, nesse livro aqui, ele já vai dar uma estimativa pra gente, que vai facilitar um pouco as coisas na hora do tiro. E o que ele fez? Ele colocou as seguintes informações. Ele colocou assim, ó, que uma aragem que o Nelson considera como um vento de até, olha, notem a palavra até, tá? Um vento de até 5 km por hora, tá? Com um chumbinho de calibre 4,5, com uma velocidade da arma de 280 metros por segundo e a massa do chumbinho de 7,7 grains, e aí eu falo de novo, você tem que conhecer a sua arma para saber a que velocidade ela vai empurrar um chumbinho de 7,7 grains, porque às vezes a velocidade que dá na arma não é a velocidade que ela empurra o chumbinho de fato, você tem que saber de fato para poder calcular. Tanto para poder calcular o desvio da distância, que é o desvio de elevação, como para poder calcular o desvio de vento. Porque se você não souber a que velocidade ele empurra esse chumbinho, você não vai saber quanto que o ar, a resistência do ar vai reter esse chumbinho, mesmo você sabendo o coeficiente balístico dele. Tá? Então você tem que conhecer a sua arma, você tem que fazer agrupamentos,
Antes de ir para o campo, você tem que atirar com essa arma muito para saber o comportamento dela. Tá? Então, esse chumbinho 4,5, 280 metros por segundo, que tem 7,7 grains e um coeficiente balístico de 0,015, com esse vento de até 5 km, o que isso quer dizer? Que pode ser vento de 1, 2, 3 e 4 e 5, ele vai ter um desvio de 7 centímetros, até 7 centímetros. Ele pode desviar menos, mas nunca mais que 7 centímetros. Já o calibre 5,5, que tem uma velocidade de 200 metros por segundo, com um chumbinho de 15,4 grains, o coeficiente balístico igual 0,015, ele pode desviar até 8 centímetros. Ele pode desviar menos que isso, mas não vai desviar mais que isso. E aí o Nelson, nesse livro, ele vai dizer que pode ser um tiro numa brisa leve, que é uma brisa de 6 a 11 km por hora. Tá? De 6 km até 11, porque até 5 nós temos aquela aragem. Então esse vento tem que ser de 6 a 11. E aí ele vai fazer essa estimativa de novo a 50 metros. Ou seja, você está a 50 metros do alvo. Você já viu a distância e está a 50 metros do alvo. Tá? No calibre 4,5, mesma velocidade, 280 metros por segundo, mesmo chumbinho de mesmo peso, 7,7 grains, coeficiente balístico 0,015, o desvio vai ser de até 17 centímetros. Tá? Nesse vento de 6 a 11, o desvio vai ser de até. Por isso que você tem que conhecer a sua arma, para saber quanto desse até ela vai desviar. Daí a importância de você fazer agrupamentos antes de ir para o mato. Porque eu só posso dar estimativas para vocês. Porque eu conheço as minhas armas, eu sei quanto cada arma que eu tenho desvia. Tá? E aí é importante você ter o seu card de tiro. Que é o que? É onde você vai anotar ali. Estou usando a carabina X, com a luneta Y, com o zoom XY. O meu chumbinho de peso 15 grains, ele vai a 50 metros, ele tem o desvio, ele se comporta da seguinte maneira. O agrupamento dele é tal. Se eu aumentar de 50 para 60, ele vai decair tanto. Se o vento tiver até 5 km por hora, ele vai tanto para o lado. Se o vento tiver mais de 5 km, tiver de 6 a 11, ele vai até tanto. Por isso é importante ter um card de tiro, ou você ter isso memorizado. Para quê? Para que você tenha êxito nos seus tiros. Porque se você está no campo, um tiro errado você sabe. Às vezes você tem só uma chance. Aliás, pessoal, isso é tiro. Tiro é acertar na primeira. Não é eu ficar a tarde inteira atirando para acertar uma vez e depois botar na internet. Isso aí é sorte, tá? Deixa só isso bem claro aí. Aí o Nelson vai dizer que numa brisa fraca, que é de 12 km por hora até 19 km por hora, a estimativa também é 50 metros, tá? No calibre 4,5. Ele sempre pegou o calibre 4,5 e 5,5 com a mesma velocidade, o mesmo chumbinho, para ficar padrão. Então a velocidade do calibre 4,5 é sempre 280 e a do 5,5 é sempre 200. Tá? Nesse vento que a gente está falando agora, que é uma brisa fraca, que é de 12 a 19, no calibre 4,5 o desvio vai ser de até 28. E no calibre 5,5 o desvio vai ser de até 33 centímetros. Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, o vento normalmente é esse, entre 12 e 19 km por hora. Aí você vê o quanto desvia, o quanto pode desviar o seu tiro. Claro que se você for atirar em regiões mais áridas, com maior umidade, o vento vai ser menor, só que aí a resistência do ar, por causa da pressão atmosférica, vai ser maior. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Mais uma vez é importante conhecer a sua arma. Os dois outros ventos que o Nelson fala aqui, o desvio é muito grande, eu acho que são tiros impraticáveis, que daí já são ventos acima de 20 km por hora. E aí o desvio vai ser no calibre 4,5 de 39 centímetros e no calibre 5,5 de 45 para mais. Então daí eu acho que o próprio atirador, quando vê esse tipo de vento, que daí já é um vento que você vai sentir que vai mexer bastante as árvores, é um vento bem forte já, você não vai atirar com esse vento, porque você sabe que muito dificilmente você vai acertar.
a não ser que você tenha uma arma muito boa, padrão HW nas carabinas aí de mola, ou padrão D-State ou FX nas PCPs, que aí você vai, né, e uma luneta de Hawk para cima, tá? Que é para você conseguir acertar. Mas levando em consideração que não é todo mundo que tem essa oportunidade de atirar com armas tão boas e com lunetas tão precisas, vamos ficar só nessas primeiras velocidades do vento aqui, que é até 5, de 6 a 11 e de 12 a 19. A partir disso fica um tiro quase que impossível. Então, lembrando, chegou no campo, eu vou fazer o disparo, me imagino no centro do relógio e imagino os ponteiros, imagino os números. 12, 3, 6 e 9. Para quê? Para que eu saiba para onde o vento vai levar o meu chumbinho. Se ele vai ser um desvio lateral, 3 para a esquerda, um desvio lateral, 9 para a direita, um desvio diagonal barrando o meu chumbinho, 1 e 2, barrando o meu chumbinho e desvio diagonal, um desvio diagonal levando o meu chumbinho para que ele acerte o alvo depois do que aconteceria se não houvesse vento, ou seja, ele vai empurrar o desvio e além de empurrar para frente, ele vai empurrar para o lado, um desvio de 7, 8 que vai acontecer a mesma coisa, só que daí para a direita, e um desvio de 10 e 11 que vai travar o meu chumbo para a direita e vai fazer que ele caia antes, tá? Então, essa é a dica. Cheguei no campo, tem vento, beleza. Vou ver com o anemômetro o vento. Se eu não tiver um anemômetro, eu posso fazer a estimativa, posso dar uma olhada, olhar para as árvores e dar uma olhada de quanto. Se vocês quiserem, eu até posso, talvez um próximo vídeo, se for o interesse de vocês, mostrar esse método da bandeira. Só que aí é um pouco mais complicado de fazer, e aí eu vou mostrar só como se fazer a estimativa do vento, tá? O próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser sobre os chumbinhos, tá? O comportamento que cada chumbinho tem, e vai abordar também que cada arma, cada classe de potência de arma tem um chumbinho para sua potência. Então você não vai usar um chumbinho muito leve numa carabina Magnum, porque esse chumbinho vai sair variando para tudo quanto é lado. Você tem que usar um chumbinho mais pesado. Da mesma forma que você não vai usar um chumbinho leve, um chumbinho pesado numa carabina de baixa potência, que às vezes o chumbinho nem sai do cano, ou se sair, já sai caindo. Tá? Então aí, só para deixar mais uma vez memorizado, técnica do relógio para saber o desvio do vento, livro do Nelson para quem quiser e puder comprar, é sempre bom. Aqui no Rio, eu sei que muitas pessoas pediram para eu colocar fazer agrupamentos de 50 metros, tanto com a PR quanto com a M22, mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com um vento muito forte. Hoje chegou uma chuva muito forte aqui, antes estava muito frio, então a gente está sempre com essa incidência de frente fria ou chuva, então fica complicado de fazer esses tiros no momento. Vou esperar o inverno se firmar. Depois que o inverno chega, nós temos pouca incidência de vento aqui. Aqui é diferente de alguns lugares do Brasil, onde o inverno ele é mais seco e o verão ele é mais chuvoso. Aqui acontece meio que o inverno é meio que dividido. Então no começo do inverno normalmente tem menos vento e menos chuva e mais frio. E no final do inverno é que onde tem bastante chuva e bastante vento. Então eu vou esperar um pouco mais para fazer esses disparos, para fazer uma coisa legal. E por enquanto é isso, o próximo vídeo é sobre chumbinhos. Um abraço a todos e boa noite.